na verdade, o sol nasce para todos, mas nem todos estão dispostos a ver o sol. Esse é o ponto. Essa foto mesma, por exemplo, ela aconteceu às 6h30 da manhã, eu estava indo fazer uma palestra na PUC em Campinas, né, justamente sobre o self-leader, e eu estava lá estressada, correndo de um lado para o outro, e dá comida para cachorro, e volta, e faz café da manhã, tal, e de repente eu falei, Carlos, cadê você? E ele sai assim da varanda, com aquela carinha toda feliz de quem está vendo o sol, e fala, ai, eu estava fazendo essa foto, olha que bonito que está lá fora. Fiquei com cara de tonta, né? Fiquei. Porque realmente tinha um sol lindíssimo acontecendo lá fora, mas eu não estava vendo. E é isso que muitas vezes acontece com o empreendedor, com o empreendedorismo. Tem uma infinidade de oportunidades acontecendo, mas a gente está tão preocupado com a rotina, com a comida do cachorro, em fazer tudo aquilo que precisa ser feito corretamente, do jeito que a gente aprendeu, e a gente fica dentro daquilo que se chama o conceito da caverna de Platão. Já ouviram falar? Aquela caverna toda escura, aonde alguém tenta convencer alguém a ir lá para fora, que lá para fora tem luz. E as pessoas que estão dentro da caverna respondem, mas aqui também tem, a gente tem a nossa fogueira. Daí fala, não, 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 mas lá fora é o sol é enorme. Não, mas a nossa fogueira também é. Não, não, mas o sol é quente. Não, mas a nossa fogueira também é. Você já tentou convencer alguém a sair de dentro da caverna? Não é tarefa fácil, não é mesmo. Eu que entrevisto pessoas já há bastante tempo, né? Seja para emprego ou seja mesmo para fazer análise das empresas, eu vejo o quanto as pessoas jogam o tempo todo o jogo se não fosse por. E aí você fala, venha ver o sol, tenta empreender, aprender uma nova habilidade, e aí você já tem as respostas prontas. Ah, se não fosse pelo governo, se não fosse pelos impostos, se não fosse por quanto é difícil ser empresário no Brasil, ah, se não fosse as dívidas que eu tenho, se não fosse porque meu nome está sujo, meu carro está com busca e apreensão, se não fosse pelos meus filhos serem pequenos, se não fossem pelos meus filhos serem grandes, se não fosse por, todo mundo tem uma ótima desculpa. E isso é muito bacana, porque um dia você vai ficar velhinho, e aí, quando você ficar velhinho, talvez você tenha uma cadeira assim de velhinho, sabe? Aquela cadeira onde você senta, ou um sofá, e se for um velhinho esperto, talvez você tenha seu notebook, seu iPhone 7, ou se não, talvez você ainda tenha que procurar nas fichas, nos fichários, toda a sua memória. E aí alguém vai te perguntar, lá naquela sua cadeira de velhinho, que pode ser também um sofá, um lugar na sala, e vão te perguntar, mas avô, por que você não montou sua própria empresa? E aí é fantástico, porque você não precisa fazer PN a vida toda. Sabe o que é PN, né? Praticamente nada. Então, você não faz praticamente nada a tua vida toda, e aí de repente, quando alguém te faz essa pergunta, você responde, ah, eu iria fazer, mas olha, se não fosse pelo plano Collor, pelo Lula, pelo plano Sarney, pelo Aécio, não importa. Se não fosse por uma lista inteira de pessoas, situações e circunstâncias, eu teria feito. E aí é muito bacana, sabe por quê? Porque essa pessoa que te perguntou, ela vai falar assim, uau, coitadinho. Aí você não faz PN a vida toda, e aí quando você menos imagina, a tua vida ela vai seguir o mesmo fluxo, o mesmo ritmo, e todo mundo vai te abraçar. Pense, se você está numa situação ruim, se o teu cheque está negativo, se você está cheio de dívidas, se você está com problemas, sempre vai ter um amigo que vai te acolher. E ele vai falar, uau, coitado, pobrezinho, que vida difícil. Mas, se você vai passar o final de semana em Paris, e você fala para o teu melhor amigo, olha, eu estou indo para Paris esse final de semana.
Ele fala o que para você? Pois é. No mínimo ele fala, tá podendo, hein? No mínimo. Ou então, uau, que legal, Paris! E por aí vai. Então, quando a gente faz um tremendo de um sucesso, muitas vezes as pessoas elas acabam nos apontando, entende? E nos apontando de uma forma não muito agradável. Então, muitas vezes a gente escolhe passar a vida toda jogando se não fosse por, em lugar de simplesmente fazer um jogo que traga resultados na nossa vida.